Olá para todos os exploradores da ciência que nos acompanham. Aqui é a Analista Nova trazendo mais um conteúdo profundo no canal Mistérios da Ciência. Nós vivemos nossas vidas com uma tranquilidade diária, ignorando completamente o fato aterrorizante de que milhares de mísseis do apocalipse estão apontados para a nossa civilização neste exato momento, aguardando apenas um comando para alterar a história humana. Mas antes de mergulharmos no abismo escuro do fim do mundo nuclear, precisamos observar como a guerra moderna evoluiu de forma silenciosa para algo incrivelmente letal, visando não os exércitos, mas as artérias vitais da nossa civilização contemporânea. A natureza do conflito mudou drasticamente, afastando-se das frentes de batalha tradicionais para adentrar o domínio das infraestruturas invisíveis. Imagine um cenário estratégico meticulosamente planejado, onde uma nação inteira poderia ser completamente paralisada sem a necessidade de destruir fisicamente uma única ponte de concreto ou implodir um único edifício governamental. Não há nuvens de poeira de estruturas desmoronando, não há crateras nas estradas, mas toda a atividade econômica e social cessa instantaneamente como em um passe de mágica sombria. Este é o conceito fundamental da guerra assimétrica moderna, uma estratégia que é profundamente assustadora e altamente eficaz. Neste novo paradigma de combate, o alvo principal não é a vida biológica dos soldados, mas sim o fluxo contínuo de elétrons e informações que mantém o coração do país batendo. A energia elétrica e os dados tornaram-se o calcanhar de Aquiles das superpotências globais. Permitam-me apresentar uma maravilha da engenharia destrutiva. A bomba de fragmentação CBU 94B, frequentemente apelidada nos círculos militares como a bomba de apagão ou blackout bomb. Esta arma tática foi meticulosamente projetada não para criar uma explosão termobárica massiva que pulveriza o concreto armado, mas sim para causar uma interrupção cirúrgica e fatal em toda a rede elétrica do inimigo. Dentro do contexto das tensões geopolíticas modernas que observamos diariamente, armas com essas características específicas tornam-se opções táticas terrivelmente atraentes para os comandantes militares, pois o seu impacto é sistemicamente massivo, afetando milhões de pessoas, porém os danos físicos permanecem altamente controlados e calculados, evitando a condenação imediata da comunidade internacional. Se analisarmos a anatomia interna da CBU, 94B, encontraremos dezenas de submunições especializadas classificadas como BLU 114B. O funcionamento destas cargas é uma obra-prima da física de materiais. Quando o invólucro principal é liberado em altitudes estratégicas, exatamente acima de alvos críticos como subestações de comutação elétrica, ele inicia uma sequência de dispersão calculada por computadores de voo. Ao atingirem a altitude de detonação ideal, essas submunições não explodem gerando bolas de fogo abrasadoras. Em vez disso, elas utilizam uma pequena carga de dispersão para ejetar violentamente milhares de filamentos microscópicos de fibra de carbono ou grafite quimicamente tratado diretamente no ar circundante, criando uma nuvem densa e invisível a olho nu que desce lentamente sobre a infraestrutura. A genialidade maligna desta arma reside nas propriedades físico-químicas destes filamentos. Eles possuem um coeficiente de condutividade elétrica extraordinariamente alto, superando muitos metais comuns. Essa característica única transforma essa nuvem de poeira de grafite em um pesadelo logístico absoluto para qualquer sistema de transmissão de alta tensão que tenha o infortúnio de cruzar o seu caminho descendente. No momento exato em que estas teias de aranha condutivas caem suavemente e tocam os cabos de alta tensão expostos ou os pesados transformadores de distribuição, a física básica entra em ação. Os filamentos criam instantaneamente novos e indesejados caminhos condutivos, conectando fases que deveriam permanecer isoladas. O resultado inevitável é um arco elétrico massivo e um curto-circuito de proporções catastróficas. Correntes elétricas de magnitude gigantesca saltam violentamente fora de seus caminhos projetados, rasgando o ar e gerando faíscas que formam arcos de plasma gigantescos. Esta anomalia extrema aciona imediatamente os sofisticados relés de segurança da rede elétrica, que, em uma tentativa desesperada de evitar o derretimento total dos equipamentos de bilhões de dólares, desligam automaticamente todo o fluxo de energia. Em uma fração de segundos, a escuridão domina. Instalações militares altamente fortificadas, hospitais de grande porte, centros de comunicação de dados vitais e até mesmo complexos sistemas de defesa antiaérea
perdem subitamente sua fonte de energia primária. A nação é mergulhada na Idade das Trevas contemporânea, enquanto seus radares de alerta precoce tornam-se completamente inúteis e cegos diante de novas ameaças. Esta é reconhecida pelos analistas como uma tática militar absolutamente brilhante. Ela pode ser empregada para penetrar defesas antiaéreas incrivelmente densas e sobrepostas, como as mantidas por países no Oriente Médio, sem a necessidade de realizar bombardeios cinéticos destrutivos que invariavelmente resultariam em baixas civis inaceitáveis e provocariam uma tempestade de condenação diplomática internacional sem precedentes. A escuridão profunda torna-se assim a arma de abertura perfeita e altamente eficaz para qualquer campanha militar moderna. No entanto, é fundamental compreender que esta munição de apagão elétrico é apenas uma peça diminuta no vasto e complexo quebra-cabeça da guerra contemporânea. Por outro lado, a ameaça representada por ataques de precisão cirúrgica de longo alcance também está aumentando a um ritmo alarmante. Visualize mentalmente mísseis balísticos hipersônicos que possuem a capacidade tecnológica de atingir alvos específicos com uma precisão assustadora de apenas alguns metros, mesmo após viajarem através de distâncias intercontinentais de milhares de quilômetros. Esta capacidade letal depende quase que exclusivamente de olhos vigilantes e invisíveis posicionados na fria vastidão do espaço sideral. Os sistemas de satélites, como um exemplo claro dessa evolução, a infraestrutura de mísseis em constante desenvolvimento no cenário geopolítico oriental não depende mais exclusivamente do sistema GPS controlado pelos militares dos Estados Unidos, uma rede que poderia ser intencionalmente degradada, criptografada ou completamente desligada em áreas de conflito a qualquer momento por ordem de Washington, deixando armamentos milionários totalmente cegos. Para contornar essa vulnerabilidade estratégica crítica, essas nações estão migrando ativamente e integrando seus sistemas de armas com constelações alternativas de navegação por satélite, como o sistema Beidou. Esta parceria tecnológica transnacional fornece uma capacidade de orientação autônoma, redundante e altamente precisa, alterando fundamentalmente o equilíbrio de poder e as métricas de dissuasão regional. O resultado prático dessa independência tecnológica é a transformação de vetores de lançamento convencionais em armas táticas de precisão inegavelmente letais. Com essa orientação espacial de alta fidelidade, ataques de retaliação devastadores podem ser executados com uma precisão cirúrgica impecável, visando diretamente bases militares fortificadas, centros de comando subterrâneos ou infraestruturas logísticas vitais do adversário. Essa nova realidade operacional estabelece um equilíbrio de terror renovado e muito mais complexo. Quando a rede elétrica de um país inteiro pode ser paralisada por poeira de grafite, e mísseis balísticos podem navegar com precisão milimétrica sem depender de satélites ocidentais, a guerra assimétrica atinge um nível de sofisticação tecnológica e perigo estratégico que nunca foi testemunhado em toda a história humana. E as ameaças silenciosas da era moderna não se limitam à atmosfera terrestre ou ao vácuo frio do espaço sideral. Convido vocês a voltarem seus olhares analíticos para as profundezas escuras e esmagadoras do leito oceânico. É lá que repousa uma vulnerabilidade tão crítica que sua ruptura poderia lançar a economia mundial em um caos absoluto e irreversível em questão de horas, reescrevendo as regras do comércio global. Você tinha conhecimento de que impressionantes 99% de todo o tráfego de dados da internet global, o que inclui a transferência diária de trilhões de dólares em transações financeiras de alta frequência, flui ininterruptamente através de uma rede de cabos de fibra ótica submarinos? Estes dutos de informação são as verdadeiras artérias que sustentam a pulsação da economia digital do século XXI. Incrivelmente, esses cabos cruciais, que possuem a espessura de uma simples mangueira de jardim doméstica, encontram-se repousando desprotegidos sobre a lama e as rochas do fundo do oceano. Essa exposição física os transforma no ponto de falha mais crítico e frágil de toda a nossa complexa civilização moderna. Uma rede nervosa exposta aos caprichos da natureza e à malícia de atores estatais com intenções destrutivas. A ameaça constante de sabotagem deliberada contra esta infraestrutura submarina por forças navais especializadas, um cenário frequentemente mencionado em relatórios de inteligência durante períodos de extrema tensão geopolítica, representa nada menos que o roteiro para um apocalipse econômico instantâneo. A destruição física intencional dessas conexões cortaria os laços invisíveis que mantêm o mundo globalizado unido. O simples ato
de seccionar cirurgicamente alguns cabos troncais vitais em pontos de estrangulamento geográficos altamente estratégicos, como as passagens estreitas do Mar Vermelho ou as águas rasas do Golfo Pérsico, teria o poder de isolar digitalmente continentes inteiros. Essa interrupção maciça desencadearia um pânico imediato nos mercados de ações globais e um colapso em cascata das comunicações internacionais. Bombas de apagão elétrico que espalham grafite, mísseis balísticos guiados por constelações de satélites soberanos e a sabotagem silenciosa de cabos submarinos nas profundezas oceânicas. Todas estas inovações táticas constituem as novas armas de destruição em massa adaptadas para a nossa era digital. Elas possuem a capacidade aterradora de paralisar nações inteiras sem causar aniquilação física de suas infraestruturas. No entanto, por mais formidáveis, disruptivas e tecnologicamente avançadas que essas ameaças assimétricas possam parecer aos olhos dos estrategistas, elas ainda compartilham uma limitação fundamental: carecem do poder de destruição absoluta e terminal. Redes elétricas podem ser religadas, cabos de fibra ótica podem ser emendados por navios especializados e a economia, embora severamente ferida, pode ser lentamente reconstruída. Mas o que aconteceria com a civilização humana se o objetivo estratégico final de um conflito não fosse apenas incapacitar temporariamente as capacidades do inimigo, mas sim apagar a sua própria existência de forma permanente e irrevogável da face do nosso planeta? É precisamente neste ponto sombrio da nossa análise que somos forçados a retroceder no tempo até uma descoberta seminal no campo da física teórica no ano de 1945. Uma revelação científica monumental que alterou irremediavelmente as regras fundamentais que regem o nosso universo físico, concedendo à humanidade um poder de destruição cósmica que até aquele momento fatídico pertencia exclusivamente aos deuses destrutivos descritos nas mitologias antigas. O domínio sobre a energia aprisionada no núcleo atômico abriu a temida caixa de Pandora da aniquilação total. Uma arma nuclear não deve ser compreendida como um mero explosivo convencional, que foi preenchido com uma quantidade absurdamente maior de compostos químicos voláteis. Este dispositivo opera em um nível de realidade estrutural completamente distinto e infinitamente mais violento. Enquanto as bombas químicas tradicionais liberam energia rompendo as ligações eletrônicas superficiais entre os átomos adjacentes, a detonação nuclear despedaça o próprio núcleo denso do átomo, liberando instantaneamente a força forte, a energia de ligação cósmica primordial que mantém a matéria do nosso universo coesa. Esta é, sem qualquer exagero retórico, a verdadeira e definitiva arma do juízo final projetada pela engenhosidade humana. Para compreender a anatomia deste monstro tecnológico, devemos mergulhar nas profundezas da física quântica. Toda essa capacidade de destruição insondável tem sua origem na equação matemática mais famosa de todos os tempos, formulada pelo gênio teórico Albert Einstein. Esta equação aparentemente simples, elegante e concisa esconde em seus símbolos o segredo mais aterrorizante da natureza: o fato inegável de que uma quantidade minúscula de massa física pode ser convertida diretamente em uma quantidade de energia pura, cuja magnitude desafia completamente o nosso bom senso e a nossa capacidade de compreensão intuitiva. A letra C' presente nessa fórmula icônica representa a velocidade da luz no vácuo, que é um valor astronômico de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. E devido ao fato de que essa velocidade formidável é elevada ao quadrado na equação matemática, o fator multiplicador resultante torna-se um número de proporções monstruosas. Em termos práticos, isso significa que se você possuísse a tecnologia para converter completamente apenas 1 quilograma de qualquer matéria sólida em energia pura, a força da detonação resultante seria equivalente à detonação simultânea de dezenas de milhões de toneladas do explosivo convencional TNT. A caixa quântica foi aberta para sempre. Vamos dissecar meticulosamente a anatomia mecânica da primeira geração dessas armas de destruição em massa: a bomba atômica baseada no princípio da fissão. O termo fissão, no contexto da física nuclear, significa literalmente divisão ou cisão. O coração reativo desta bomba utiliza isótopos pesados que são inerentemente instáveis em sua estrutura atômica, mais comumente o urânio 235 purificado ou o plutônio 239 sintético.
A mecânica da destruição se inicia quando um único nêutron solitário é disparado em alta velocidade e colide violentamente com este núcleo atômico instável. Incapaz de absorver a energia extra, o núcleo se divide instantaneamente em dois fragmentos menores e mais leves. Este processo de cisão nuclear libera uma quantidade prodigiosa de energia térmica e radiante, mas o detalhe mais crucial para a arma funcionar é que essa divisão também ejeta 2 ou 3 novos nêutrons livres em trajetórias aleatórias. Estes nêutrons recém-liberados viajam pelo material e colidem com outros átomos de urânio vizinhos, forçando-os a se dividirem também, o que libera ainda mais energia e uma quantidade ainda maior de nêutrons. Este é um mecanismo fundamental da temida reação em cadeia de crescimento exponencial, ocorrendo em microsegundos. No entanto, para garantir que essa reação em cadeia em cascata produza uma explosão colossal antes que o próprio calor gerado vaporize e disperse o material físsil, os engenheiros nucleares precisam atingir um estado físico vital conhecido como massa crítica. Esta é da quantidade mínima exata e a densidade específica de material radioativo necessária para sustentar uma reação em cadeia autossustentável e explosiva. O desafio de engenharia mais formidável do Projeto Manhattan não foi apenas obter o material, mas descobrir como unir essas massas subcríticas de urânio ou plutônio com uma rapidez extrema, garantindo que o conjunto detonasse com seu rendimento máximo teórico, em vez de simplesmente derreter de forma ineficiente em um evento conhecido como fizzle. A precisão temporal necessária era absoluta e implacável. A primeira solução mecânica encontrada pelos cientistas foi conceitualmente simples, porém brutalmente eficaz. O design do tipo canhão ou gun type, utilizado na infame bomba Little Boy que destruiu a cidade de Hiroshima. Dentro do invólucro cilíndrico de aço da bomba, havia literalmente o cano de uma peça de artilharia modificada. Em uma extremidade deste cano posicionava-se um projétil de urânio, 235 de massa subcrítica. Na extremidade oposta do cano aguardava um alvo cilíndrico oco, também composto de urânio subcrítico. Uma carga de explosivo químico convencional, como o cordite, era então detonada para disparar o projétil de urânio pelo cano a velocidades supersônicas. Quando o projétil de altíssima velocidade colidia e se encaixava perfeitamente no cilindro-alvo, as duas peças se fundiam em uma única massa crítica superdensa. A reação em cadeia exponencial era desencadeada imediatamente após o impacto, e em uma fração imperceptível de segundo, aquela massa metálica superdensa convertia-se em energia radiante pura, apagando uma cidade inteira da existência. O design balístico era tão intrinsecamente simples e confiável que os cientistas líderes do Projeto Manhattan nem sequer consideraram necessário realizar um teste em escala real. Contudo, este rudimentar design do tipo canhão possuía uma falha técnica fatal. Ele não podia acomodar o uso do plutônio. O plutônio é um material físsil sintético que é consideravelmente mais eficiente e muito mais fácil de ser produzido em reatores nucleares do que o laborioso processo de enriquecimento de urânio. A física inerente ao plutônio ditava que sua taxa de reação espontânea era simplesmente rápida demais. Se os engenheiros tentassem utilizar um método de disparo de canhão com plutônio, o material iniciaria a reação em cadeia prematuramente, enquanto o projétil ainda estivesse viajando pelo cano. Isso causaria uma detonação precoce antes da montagem completa, resultando numa explosão minúscula que espalharia o material radioativo sem gerar o rendimento termonuclear desejado. Uma nova e radical abordagem de design era exigida. Foi então que surgiu a verdadeira obra-prima da engenharia física de fluidos explosivos, o design de implosão brilhantemente implementado na bomba Fat Man que obliterou Nagasaki. O núcleo deste dispositivo apocalíptico era uma esfera oca de plutônio, aproximadamente do tamanho de um pêssego comum. Esta pequena esfera metálica era meticulosamente cercada por uma camada esférica e espessa de explosivos convencionais de alta potência. A configuração destes explosivos químicos não se assemelhava a nada visto anteriormente. Eles foram arranjados em um padrão geométrico complexo, semelhante aos painéis de uma bola de futebol. O objetivo crucial não era que a explosão se expandisse para fora, como é natural, mas sim que a força da detonação fosse direcionada e focada com precisão absoluta para o centro da esfera, em um processo violento de compressão,
Estes arranjos geométricos de explosivos convencionais são chamados de lentes explosivas. Eles operam de forma análoga a lentes óticas de vidro, mas em vez de focar raios de luz inofensivos, eles foram matematicamente desenhados para moldar e focar a violenta onda de choque da explosão para que ela assumisse a forma de uma esfera perfeita e simétrica que colapsa rapidamente em direção ao seu próprio centro geométrico. A tolerância para erros nesse sistema de lentes explosivas era virtualmente nula. Todos os múltiplos detonadores elétricos espalhados pela superfície da bomba precisavam ser acionados no exato mesmo milionésimo de segundo. Se um único detonador apresentasse um atraso microscópico de 1 microsegundo, a onda de choque esférica resultante se tornaria assimétrica, distorcendo o núcleo em vez de comprimi-lo uniformemente. Quando essa onda de choque de implosão perfeitamente simétrica atinge o núcleo de plutônio, vindo de todas as direções tridimensionais simultaneamente, a pressão exercida atinge valores absurdos de milhões de vezes a pressão atmosférica normal ao nível do mar. A esfera oca de plutônio, sob essa força esmagadora, é instantaneamente espremida e colapsada até se tornar um caroço sólido e hiperdenso do tamanho de uma pequena bola de gude. Neste estado de compressão extrema, a densidade do plutônio aumenta drasticamente, ultrapassando de longe a massa supercrítica necessária. A reação em cadeia nuclear ocorre instantaneamente, e uma quantidade incomensurável de energia térmica, luminosa e radioativa é violentamente ejetada para o ambiente circundante. As bombas de fissão alteraram o curso da geopolítica mundial, mas os cientistas bélicos perceberam uma limitação inerente. A física fundamental das bombas de fissão apresenta um limite prático e teórico intransponível. Quanto maior for a massa de material físsil que você tentar acumular em um único dispositivo bélico, exponencialmente mais difícil se torna projetar um mecanismo de contenção que evite que a massa detone prematuramente devido à sua própria radioatividade espontânea. Havia um teto absoluto para a capacidade destrutiva que poderia ser alcançada. As maiores explosões baseadas puramente em fissão nuclear que os engenheiros conseguiram conceber alcançaram rendimentos na ordem de centenas de quilotons de TNT. No entanto, para o complexo militar e industrial das superpotências globais, eternamente sedento por uma demonstração de força absoluta e inquestionável, essa capacidade de aniquilação ainda não era considerada suficiente para garantir o fim definitivo de qualquer conflito armado. Diante deste gargalo tecnológico, a engenhosidade científica da humanidade redirecionou seu foco destrutivo, abandonou-se a estratégia de dividir átomos colossais e pesados para adotar a tática inversa de forçar a fusão de átomos levíssimos e minúsculos. Este é o princípio termodinâmico aterrorizante que fundamenta o funcionamento das bombas de fusão termonuclear, popularmente e temerosamente conhecidas como bombas de hidrogênio. Estamos falando agora do monstro bélico definitivo. A reação de fusão termonuclear é, em essência, o mesmíssimo processo astrofísico que ocorre continuamente no núcleo incandescente do nosso Sol e de todas as estrelas do universo. Nesses fornos estelares, isótopos do elemento hidrogênio são implacavelmente esmagados e fundidos sob condições de pressão gravitacional esmagadora e temperaturas inimaginavelmente extremas. O obstáculo monumental da engenharia terrestre é que, para forçar átomos de hidrogênio a superarem a sua repulsão natural e se fundirem, você deve vencer a formidável força de repulsão eletromagnética que existe entre os núcleos carregados positivamente. Para quebrar essa barreira física intransigente, é necessário gerar um ambiente com temperaturas na casa das dezenas de milhões de graus Celsius, recriando o coração de uma estrela na Terra. No nosso planeta, não existe absolutamente nenhum explosivo químico, ignitor convencional ou mecanismo de faísca que possua a capacidade de gerar um calor tão infernalmente intenso quanto o núcleo solar. Portanto, a questão central que atormentou os físicos foi: como é possível acionar e sustentar essa reação de fusão estelar dentro do invólucro metálico de uma bomba tática projetada para ser lançada a partir de um avião bombardeiro estratégico? A resposta concebida pelos físicos foi um golpe de mestre de insanidade genial. Eles decidiram utilizar uma bomba atômica de fissão completa, idêntica em princípio aos dispositivos que obliteraram cidades inteiras, atuando meramente como fósforo inicial ou a espoleta de ignição para a bomba termonuclear. A arma que redefiniu o horror bélico mundial foi rebaixada ao papel de um simples mecanismo de partida para algo incomensuravelmente pior.
Visualize a ironia macabra. O poder de destruição cataclísmica que transformou as metrópoles de Hiroshima e Nagasaki em planícies de cinzas radioativas foi metodicamente redimensionado e reposicionado no diagrama de engenharia para servir apenas como um gatilho térmico para uma detonação secundária que seria milhares de vezes mais letal. Este é o alicerce conceitual do lendário e temido design termonuclear moderno, conhecido como arquitetura Teller-Ulam. Vamos penetrar na blindagem resistente de uma bomba termonuclear e observar sua mecânica interna em câmera super lenta. Na seção superior do invólucro cilíndrico, localiza-se o estágio primário, que é essencialmente uma bomba de implosão de plutônio. Na seção inferior repousa o estágio secundário, um cilindro contendo combustível de fusão na forma de deutereto de lítio sólido, com uma haste central de plutônio atuando como uma vela de ignição. Todo este intrincado arranjo de componentes hiperreativos está contido dentro de um recipiente incrivelmente espesso e pesado, forjado a partir de isótopos de urânio ou chumbo densos, cuja função primordial é refletir a radiação. Quando o estágio primário de fissão detona no topo, ele surpreendentemente não destrói o estágio secundário através da força mecânica da sua onda de choque físico. A onda de choque cinemática é simplesmente muito lenta. Em vez da destruição mecânica, a violenta explosão de fissão emite uma torrente avassaladora de radiação sob a forma de raios X duros que viajam à velocidade da luz. Estes raios X inundam instantaneamente o interior do invólucro da bomba, refletindo repetidamente nas paredes internas e vaporizando um revestimento de poliestireno especial que circunda o estágio secundário, transformando-o abruptamente em um plasma superaquecido. Este plasma recém-formado, ao se expandir freneticamente no espaço confinado, exerce uma pressão de radiação incompreensível direcionada implacavelmente para o centro. Esta força colossal esmaga o cilindro de combustível de fusão de maneira perfeitamente simétrica. Este mecanismo físico engenhoso é denominado pelos cientistas armamentistas como implosão por radiação, um processo que eleva a temperatura do combustível em frações de microsegundos. Sob essa compressão extrema induzida por radiação, a pressão e a temperatura disparam para a marca absurda de dezenas de milhões de graus. A haste central de plutônio, a vela de ignição, é concomitantemente comprimida até atingir seu ponto crítico, detonando em uma fissão secundária brutal. Esta explosão interna aquece o combustível de fusão de dentro para fora, simultaneamente ao esmagamento implacável que ocorre de fora para dentro, presos perfeitamente nesta armadilha cósmica. Esmagados entre a pressão titânica da radiação externa e a fúria da detonação interna, os isótopos de deutereto de lítio não têm outra alternativa pelas leis da física, a não ser fundirem-se uns aos outros. A reação de fusão termonuclear é finalmente acesa com sucesso. Ao contrário do processo de fissão, a fusão de isótopos leves não possui nenhuma barreira teórica de tamanho máximo ou rendimento limitante. Desde que os projetistas de armas continuem a adicionar volumes crescentes de combustível de fusão ao design escalável da bomba cilíndrica, a detonação termonuclear resultante pode ser amplificada para proporções tão colossais quanto a insanidade humana desejar. Não existe absolutamente nenhum limite superior matemático para a capacidade destrutiva de um artefato termonuclear projetado sob a arquitetura de múltiplos estágios de Teller-Ulam. A evidência histórica mais aterradora e inegável deste potencial de destruição verdadeiramente limitado foi a Tsar Bomba, um artefato monstruoso testado pela União Soviética durante o auge da Guerra Fria em 1961. Esta colossal bomba de fusão experimental liberou na atmosfera uma energia cósmica equivalente à detonação simultânea de espantosos 50 milhões de toneladas de explosivos TNT, redefinindo o conceito de horror em escala planetária. Para colocar essa magnitude absurda em perspectiva, a Tsar Bomba foi aproximadamente 3.300 vezes mais potente e mortífera do que o artefato que apagou Hiroshima. A sua pavorosa nuvem, em formato de cogumelo, elevou-se a uma altitude estratosférica de 64 quilômetros, e a onda de choque atmosférica gerada pela detonação foi tão formidável que circundou o globo terrestre inteiro por 3 vezes consecutivas antes de se dissipar.
Agora que desvendamos os intrincados mecanismos quânticos desta arma, a questão aterradora se impõe: o que ocorre fisicamente com o ambiente e as estruturas ao redor quando este monstro termonuclear é liberado? A aniquilação metódica se desdobra em 4 fases distintas e implacavelmente mortais. A primeira fase letal é o clarão cegante de luz e a intensa radiação térmica que irrompe no exato milionésimo de segundo da detonação primária. Nos primeiros milissegundos críticos, a reação termonuclear forja uma esfera de plasma superaquecido, cuja temperatura interna atinge dezenas de milhões de graus centígrados, tornando-se substancialmente mais quente do que a própria superfície visível do nosso Sol. Qualquer ser orgânico, estrutura de concreto ou veículo blindado que tenha o infortúnio de estar nas proximidades do Marco Zero será instantaneamente vaporizado, transformando-se em gás elementar. Para as vítimas apanhadas no raio zero, não existe a experiência da dor, pois o sistema nervoso central humano é fisicamente incapaz de processar os impulsos elétricos de agonia antes que os próprios neurônios e o corpo sejam completamente apagados da realidade. A uma distância de vários quilômetros, a intensidade deste clarão divino é tão avassaladora que causa cegueira permanente e o calor irradiado é suficiente para derreter ligas metálicas expostas. A segunda fase de destruição segue implacavelmente alguns segundos após o clarão inicial. A devastadora onda de choque, ou blast wave, o ar atmosférico imediatamente adjacente à bola de fogo de plasma expande-se a uma velocidade hipersônica, forjando uma parede sólida de ar supercomprimido que se desloca radialmente, superando amplamente a velocidade do som. Esta onda de pressão titânica age como um martelo invisível de proporções divinas. Esta onda de choque supersônica varre impiedosamente a paisagem urbana, nivelando edifícios de concreto armado e estruturas de aço como se fossem maquetes frágeis construídas com papelão úmido. O aspecto que torna essa onda de choque ainda mais letal e insidiosa é a sua subsequente fase de pressão negativa. Após a onda de alta pressão se expandir para fora, ela deixa um vácuo parcial e uma zona de baixa pressão extrema em seu rastro imediato. Como resultado direto desse vácuo momentâneo, o ar circundante da atmosfera precipita-se de volta em direção ao epicentro da explosão com a fúria e a força de múltiplos tornados de categoria máxima. Estes ventos de sucção em força de furacão arrancam e despedaçam violentamente qualquer estrutura ou ser que, por um milagre improvável, tenha conseguido suportar o impacto contundente da onda de choque inicial, garantindo a aniquilação total da área. A terceira fase desta coreografia apocalíptica é a tempestade de fogo generalizada, ou firestorm. Os escombros urbanos altamente inflamáveis, as tubulações de gás natural rompidas pela onda de choque e as temperaturas extremas residuais se combinam de forma catastrófica para acender milhares de focos de incêndio intensos simultaneamente. Estas chamas isoladas logo convergem e se fundem, formando uma única fornalha colossal a céu aberto. Esta fornalha urbana infernal suga agressivamente todo o oxigênio disponível nas regiões adjacentes para alimentar sua combustão, gerando ventos térmicos que incendeiam implacavelmente tudo que restou de pé. O oxigênio na cidade será exaurido, asfixiando os sobreviventes abrigados. E finalmente a quarta fase se apresenta: o assassino silencioso, invisível e de vida longa conhecido como precipitação nuclear ou nuclear fallout radioativo. Milhões de toneladas de solo pulverizado, escombros arquitetônicos e poeira fina são sugados verticalmente para o interior da imponente nuvem de cogumelo, misturando-se intimamente com os subprodutos altamente radioativos gerados pela reação nuclear. Estas partículas tóxicas ionizadas esfriam gradualmente nas altas altitudes e caem de volta à superfície terrestre sob a forma de uma cinza cinzenta macabra contaminando vastos territórios. Esta cinza radioativa envenena o solo arável, os aquíferos subterrâneos e os reservatórios de água potável em um raio de centenas de quilômetros, impulsionada pelas correntes de vento atmosféricas. O fallout não apenas causa fatalidades imediatas através da síndrome de envenenamento agudo por radiação, mas age em nível molecular, danificando de forma irreparável a complexa estrutura de dupla hélice do DNA nas células dos organismos sobreviventes. A radiação ionizante rasga violentamente as delicadas ligações químicas que sustentam a vida, desencadeando mutações agressivas
epidemias de câncer e defeitos genéticos congênitos que assombrarão cruelmente as gerações futuras por décadas a fio. Esta não é uma arma que apenas destrói o tempo presente. É um instrumento de horror que envenena ativamente o futuro biológico de uma região. Esta é a definição acadêmica de uma arma de aniquilação absoluta. Após compreendermos a força destrutiva brutal desencadeada pela manipulação da física quântica, parece o cúmulo da loucura irracional considerar que esses artefatos ainda existam em prontidão. Mais de 12.000 ogivas nucleares permanecem ativas e posicionadas em silos e submarinos ao redor do globo atualmente. No entanto, é precisamente aqui que encontramos o paradoxo estratégico mais desconcertante de toda a história militar da humanidade. A existência contínua dessas armas do juízo final é, paradoxalmente, o principal fator de dissuasão que impediu a eclosão catastrófica de uma terceira guerra mundial. Como a arma mais letal já concebida pode se transformar na ferramenta de manutenção da paz mais eficaz do nosso tempo? Para responder a este enigma, devemos deixar temporariamente o campo da física de partículas e adentrar o reino da matemática aplicada, especificamente a teoria dos jogos. A teoria dos jogos modela matematicamente as interações estratégicas e as tomadas de decisão entre atores perfeitamente racionais. No xadrez geopolítico mortal da Guerra Fria, as estratégias derivadas desta teoria deram origem a uma doutrina militar macabra e inabalável. Essa doutrina é conhecida pela sigla MAD, que significa Mutually Assured Destruction, ou em português, Destruição Mútua Assegurada. O conceito central é logicamente simples e aterrorizante. A lógica dita: se a nação alfa decidir lançar um ataque nuclear preventivo de surpresa contra a nação beta, a nação beta garantirá, através de redundâncias tecnológicas, que possuirá armas sobreviventes suficientes para retaliar imediatamente e incinerar a nação alfa por completo. Nesse cenário apocalíptico, não existe a figura do vencedor militar clássico. O único resultado tangível é a aniquilação simultânea e garantida de ambas as civilizações envolvidas. Em conflitos bélicos convencionais do passado, a nação que desferisse o primeiro ataque surpresa geralmente assegurava uma vantagem tática e estratégica insuperável. No entanto, sob a sombra opressiva da doutrina MAD, a execução de um first strike, ou primeiro ataque, converteu-se em um ato de suicídio nacional absurdo e ilógico. Isto se deve à formidável infraestrutura dos sistemas de alerta precoce baseados em satélites infravermelhos e radares transhorizonte. Estes sistemas sensoriais avançados detectarão a ignição dos motores dos mísseis inimigos em questão de segundos após o lançamento. Muito antes que o primeiro míssil agressor consiga reentrar na atmosfera e atingir seu alvo no solo, o arsenal de retaliação já terá sido lançado e estará cruzando a estratosfera em direção ao país atacante. Na teoria dos jogos, este impasse mortal sem resolução favorável é classificado como o equilíbrio de Nash. Este equilíbrio representa um estado no qual nenhum jogador soberano pode obter qualquer vantagem tática ou política alterando sua estratégia agressiva unilateralmente, contanto que o outro jogador mantenha sua postura de retaliação garantida. Como iniciar o ataque significa assinar a própria sentença de morte nacional, a única escolha estritamente racional para ambos os lados é manter as armas guardadas e nunca, sob nenhuma circunstância, pressionar o botão de lançamento. Contudo, para que a teoria MAD funcione impecavelmente no mundo real e previna o Holocausto, uma condição primária e absoluta deve ser cumprida: a capacidade de executar um ataque de retaliação maciço deve ser inquestionável e invulnerável. Se um adversário calcular erroneamente que seu primeiro ataque surpresa poderia neutralizar todo o seu arsenal nuclear antes que você pudesse responder, o delicado equilíbrio do terror colapsaria instantaneamente. Nesse cenário de vulnerabilidade percebida, eles poderiam ser tentados a assumir o risco apocalíptico de atacar primeiro. Portanto, as potências nucleares foram forçadas a projetar sistemas que garantissem que uma fração significativa de suas armas de aniquilação sobreviveria invariavelmente a qualquer ataque furtivo inicial. A solução de engenharia militar para este dilema existencial gerou o conceito de segurança mais ambicioso da história: a tríade nuclear.
A tríade nuclear é um sistema complexo de dispersão de armas de destruição em massa, através de 3 plataformas de lançamento tecnológicas e geograficamente distintas. A primeira perna fundamental desta tríade são os silos subterrâneos terrestres. Estes abrigam os mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBMs, que repousam em bunkers cilíndricos de concreto armado e aço, profundamente enterrados sob o solo, atuando como as forças de reação mais rápidas do arsenal. A segunda perna operacional da tríade é composta pela frota de bombardeiros estratégicos pesados, incluindo aeronaves com tecnologia stealth de longo alcance capazes de transportar dezenas de bombas de gravidade nuclear ou mísseis de cruzeiro com ogivas. A principal vantagem tática dos bombardeiros aéreos é a sua extrema flexibilidade operacional. Eles podem ser despachados e mantidos em voo perto das fronteiras inimigas como uma poderosa demonstração de força diplomática. E o mais crucial, os bombardeiros são os únicos vetores de lançamento de armas nucleares que podem ser chamados de volta à base de forma segura após a ordem inicial de decolagem ter sido dada. Se os centros de comando detectarem que o alarme no radar foi, na verdade, um falso positivo gerado por uma falha técnica, a missão de bombardeio pode ser abortada em pleno ar. No entanto, sua natureza lenta e vulnerável a defesas antiaéreas os torna a perna mais fraca num ataque surpresa. É exatamente neste ponto de vulnerabilidade que a terceira e mais formidável perna da tríade assume o seu papel como a garantia definitiva de retaliação. Os submarinos de mísseis balísticos movidos à energia nuclear, ou SSBNs. Estas embarcações representam o ápice incontestável da engenharia naval militar da humanidade. São autênticos monstros de aço furtivos, deslocando milhares de toneladas, que se escondem silenciosamente na escuridão abissal e gelada dos oceanos globais. Cada um destes fantasmas submarinos carrega em seus tubos de lançamento poder de fogo termonuclear mais do que suficiente para erradicar a civilização humana como a conhecemos em uma única salva de disparos. Nenhum satélite espião com tecnologia atual possui a capacidade de penetrar as profundezas impenetráveis dos oceanos para rastreá-los continuamente. Eles patrulham submersos por meses a fio, impulsionados por reatores nucleares que lhes conferem autonomia ilimitada. Eles são a garantia absoluta de um segundo ataque inevitável e devastador. Mesmo na hipótese remota de que o inimigo consiga coordenar um ataque surpresa perfeito, destruindo simultaneamente todos os silos terrestres e abatendo cada bombardeiro no céu, um único submarino SSBN sobrevivente pode emergir rompendo o gelo espesso do Ártico e lançar dezenas de mísseis balísticos de forma autônoma. É a certeza matemática e implacável desta retaliação vinda das profundezas que sustenta a paz. Apesar dessa paz mantida pelo terror absoluto, a história militar registrou inúmeros incidentes aterrorizantes, onde a falibilidade humana quase desencadeou o fim do mundo. Radares defeituosos que interpretaram reflexos da luz solar nas nuvens como um ataque massivo de mísseis inimigos, ou as assustadoras Broken Arrows, o código militar oficial para armas nucleares que foram perdidas em acidentes aéreos ou navais, e que até hoje jazem submersas e não recuperadas no fundo dos oceanos. Mas será que a compreensão profunda da física quântica e do núcleo atômico é unicamente uma maldição letal para a nossa espécie? Absolutamente não. A mesma força formidável gerada pela fissão nuclear que oblitera cidades pode ser cuidadosamente domada, desacelerada e controlada dentro dos robustos vasos de contenção das usinas nucleares modernas. Em vez de uma explosão instantânea, a reação em cadeia é mantida estável através de barras de controle que absorvem o excesso de nêutrons. O calor constante e intenso gerado por essa fissão controlada ferve a água, produzindo vapor de altíssima pressão que gira turbinas gigantescas acopladas a geradores eletromagnéticos, produzindo eletricidade limpa. A energia nuclear civil fornece uma fonte de energia de carga de base maciça e ininterrupta, operando independentemente das condições climáticas e, crucialmente, sem emitir gases de efeito estufa para a atmosfera, tornando-se uma arma vital na luta contra as mudanças climáticas. Olhando para o horizonte tecnológico, os cientistas buscam incessantemente o santo graal da geração de energia. Os reatores de fusão nuclear controlada, como o design magnético Tokamak. O objetivo ambicioso é aprisionar o plasma superaquecido, 10 vezes mais quente que o centro do Sol,
utilizando campos magnéticos supercondutores toroidais, reproduzindo a energia das estrelas de forma segura na Terra, prometendo eletricidade virtualmente ilimitada e sem resíduos radioativos de longa duração. Enquanto aguardamos a consolidação dessa era dourada da fusão pacífica, a realidade geopolítica atual nos força a confrontar o relógio do juízo final, mantido por cientistas atômicos, que atualmente marca assustadores 90 segundos para a meia-noite. O temor do holocausto nuclear desviou os conflitos contemporâneos de volta para a zona cinzenta, uma guerra assimétrica focada em ataques cibernéticos a infraestruturas vitais e sabotagens de redes essenciais, operando logo abaixo do limiar nuclear. A dualidade inerente à natureza humana reflete-se perfeitamente na nossa relação com a física quântica. A mesma exploração intelectual brilhante que nos permitiu desvendar as forças fundamentais que mantêm a coesão do universo também nos entregou as chaves para a nossa própria aniquilação sistêmica. As armas nucleares não são meras máquinas destrutivas. Elas são imponentes monumentos de metal e plutônio erguidos em homenagem ao nosso medo primitivo e à nossa desconfiança mútua. A grande questão que paira sobre as gerações presentes e futuras é se conseguiremos evoluir politicamente rápido o suficiente para gerir responsavelmente um poder que rivaliza com a própria criação cósmica antes que uma falha técnica ou a arrogância autoritária desencadeie o fim. Deixe sua reflexão analítica nos comentários. Você considera que a doutrina MED e o terror nuclear são os verdadeiros fiadores da longa paz moderna,